Eu converso hoje com a psicoterapeuta Solange Rola, especialista em constelação. Para a gente fechar o que a gente começou a falar no bloco anterior, Solange, a constelação, você estava me dizendo, ao contrário do que parece, ela não atua só no nível das relações familiares, Sim, né? Não. Ela pode atuar no meu nível pessoal. Por exemplo, uma experiência minha que não tem nada a ver com a minha família. Nada a ver com a minha família. Por exemplo, eu posso estar tendo algum problema com um filho e isso está conectado com um ex-relacionamento meu. Nesse campo, não existe a possibilidade de exclusão, né? Assim, todo mundo tem direito de pertencer. Todo mundo é uma estrela na minha constelação familiar. Todo mundo precisa existir. Tem o direito, todo mundo existe. Nós temos a ideia que eu tenho a condição de excluir. É muito comum mulheres dizer assim, de um ex, assim, um falecido. Uhum. Né? Ou um pai que não assume um filho, é muito comum que esse pai seja ignorado, que as pessoas nem falem dele como se ele nunca tivesse existido, como se aquela criança fosse filha só de uma mãe. Só de uma mãe. Na alma daquela criança, isso... Ela tem um pai. Está num total desequilíbrio. É muito comum essa criança começar a ter comportamentos igual esse pai que ele nem nunca conheceu, teve. Às vezes vem uma mãe com essa situação, é uma constelação muito comum. Eu vim aqui porque meu filho é assim, assim, assado. Aí quando a gente vai ver, é igualzinho o pai. E o trabalho para liberar esse filho dessa situação é essa mãe incluir esse pai. Incluir esse pai não quer dizer que ela vai ter que conviver com esse pai, mas ela honrar esse pai no coração dela. Quer dizer, para a constelação é fundamental que seja feita essa inclusão. E é nessa exclusão que estaria a origem de vários desequilíbrios emocionais, psíquicos. Todos. Para mim, a lei da inclusão é a lei que norteia todo o trabalho. Apesar de ter outras duas leis, que é da hierarquia e do dar e receber, em última instância, isso também está significando algum tipo de exclusão. Se eu consigo estar em harmonia com a lei da inclusão, muita coisa que está desequilibrada na minha vida entra em equilíbrio. Falando das leis, eu vou pegar carona na sua fala, as leis que você já estava explicando para a gente no bloco anterior, que foram descobertas ou desvendadas pelo Bert Hellinger, que é o alemão que desenvolveu esse método, né? O que desenvolveu, né? Mas... Ele é um terapeuta controverso, né? Inclusive, não só na Alemanha, mas no mundo inteiro. Ele é um guru dos nossos tempos, um cara que escreve livros que são best-sellers, né? Os cursos dele são disputados no mundo inteiro. E essas leis, entre elas, uma das críticas que se faz é essa lei da hierarquia, como que eu gostaria que você explicasse, por favor, onde algumas posições devem vir em primeiro plano, é isso? Não é nem que devem, as posições vêm assim em primeiro plano. Por exemplo, numa lei da hierarquia, tá os avós, os pais, eu. Quem veio antes tem precedência, né? O que ele percebeu que toda vez que você quebra essa lei da hierarquia, por exemplo, um filho que numa postura que não dá nem para explicar aqui, está numa inversão. Ele está cuidando da família de origem dele. Está assumindo um papel que não é dele. Num papel que não é dele. Se eu cuido da minha mãe, se eu tomo conta da vida da minha mãe, se eu quero ensinar minha mãe como que ela deve fazer, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou assumindo o lugar que é da minha avó. Então, eu estou quebrando a hierarquia. Mas, ao mesmo tempo, na lei do direito de pertencer, eu estou excluindo a minha avó. Eu estou tirando dela o lugar de mãe da minha mãe. Muitas vezes isso acontece numa própria demanda da minha mãe, que num processo de insegurança, né, ela transfere para o filho uma falta que ela tem em relação à mãe. E nesse processo, isso não vai resolver o problema dela e vai me sobrecarregar. Às vezes a pessoa está até com sintomas físicos, de estresse, ou às vezes de depressão, né, que ela está carregando essa mãe nas costas. Quando ela consegue ter a humildade de perceber que ela não tem esse poder, ela olhar para a avó com respeito, mesmo que a avó não tenha sido uma mãe maravilhosa, mas a avó foi a melhor mãe que ela pôde ter.
Quer dizer, essa hierarquia, na concepção do Hellinger e dos consteladores, ela zela por um equilíbrio, emocional. Ela está a favor do equilíbrio, não é pelas leis da cultura. Não é uma postura autoritária, como quem diz. Você precisa respeitar seu pai, mesmo que ele seja um crápula, um assassino, um sujeito violento. Não é por aí que vai. A gente pode até usar a palavra precisa. Você precisa respeitar o seu pai para você ficar bem. Não é porque ele é seu pai e você tem que respeitar. Para você se liberar dessas... Para você se liberar. Em última instância, tudo é para você. Né? Quando eu respeito meu pai, quando eu olho para o destino pesado de um ancestral. Se eu tenho um irmão antes de mim que teve um destino muito pesado, vamos imaginar que era uma criança aleijada, que morreu cedo, inconscientemente eu não quero olhar... Isso cria um desequilíbrio para mim também, porque quando eu faço isso, eu estou excluindo esse meu irmão. Eu tenho que ter uma neutralidade de olhar para esse destino dele, sem julgar. Que horror, isso está errado. Porque a gente fala muito em perdoar, né, Solange? Eu não sei como a constelação encara isso, e aí te vendo falar e lendo sobre o que poderia ser... A gente pensa que a saída é sempre o perdão. E aí eu conheço muita gente, imagino que você muito mais, que se sente muito frustrada por não conseguir perdoar. Coisas que posso estar cometendo uma heresia, que não são perdoáveis. Né? Há histórias e histórias que não precisam ser perdoadas. A constelação também enxerga isso assim ou não? Enxerga isso assim. Eu tenho ressalvas de usar a palavra perdoar. Se a gente for olhar ela num sentido, ela poderia ser usada adequadamente. Mas como ela fica confusa, eu prefiro usar a palavra liberar. Nós precisamos liberar as pessoas. Eu libero o pecador. Para liberar a gente mesmo. Mas o pecado é imperdoável. O perigo de quando eu uso o termo perdoar, dentro da nossa cultura, quando eu estou perdoando, eu estou liberando o pecado daquela pessoa. Se alguém me fez um mal, aquele mal, ele está aqui, eu vou ter que carregar isso e resolver isso, enquanto o mal que foi feito a mim virou um problema meu. Mas eu posso liberar a pessoa que fez aquilo com uma compaixão, uma misericórdia de saber que ele fez, mesmo que tenha sido contra mim, mas ele fez o melhor dele. Isso nas relações familiares é sempre um tema, né? E eu fico te ouvindo e pensando que cada família tem não só uma alma, né, como a constelação avalia, mas tem um jeito de ser, de viver, Sim. de se relacionar, de se comunicar ou de não se comunicar, Sim. de dar afeto ou de não dar afeto. Isso tudo a gente meio que sabe, né? Tem consciência, embora nem sempre lide com isso assim, numa boa. Esse inconsciente familiar, ele inclui histórias e dramas vividos por pessoas da nossa família e de outras gerações que nos influenciam também? Sim. Isso é uma coisa, é uma mensagem que a gente vai levando para frente, esses jeitos de ser e de viver, ou a gente tem poder de transformar isso? A gente tem poder. A constelação é uma ferramenta que nos dá uma possibilidade, um poder de transformar isso. Muitas pessoas conseguem fazer isso sozinhos, né? Eu gosto muito de dizer assim, a vida é terapêutica. Tem pessoas que chegam lá para fazer constelação que dá vontade assim, olha, o que você quer aqui? Pessoas assim... Que estão bem. Que tem uma sabedoria de vida, que consegue estar tão bem. Às vezes, assim, na hora que vai fazer a constelação, numa sessão consegue fazer assim... O que seria para outras pessoas, nem em 10 conseguiria, de tão pronta que aquela pessoa está. É uma alma que pela própria sabedoria da vida se trabalhou. Agora, quando eu não consigo fazer isso, e a grande maioria de nós não conseguimos, a constelação é uma ferramenta para nos ajudar a fazer isso. Na hora que eu faço aquela dinâmica, quando eu consigo olhar para a minha ancestral, de novo o exemplo, para a gente ficar no mesmo exemplo, da Índia, olho para ela no destino dela lá de ter sido... tirada do... Vítima. Entre aspas, vítima. Mas, ao mesmo tempo, eu olho e vejo a dignidade dela naquele lugar. Né? Assim, eu não olho ela simplesmente coitadinha. Eu olho com respeito no destino dela e agradecendo a ela de ter suportado aquele destino. Porque dentro dessa herança, eu só existo porque essa minha ancestral índia ficou viva. Porque essa minha ancestral índia deixou os filhos dela nascerem. Entende? Então, em cima
do que parece vítima, tem uma força de ter suportado esse destino pesado e assim a vida chegou para mim. Entendeu? Do ponto de vista do método da constelação, me corrija se eu estiver enganada, mas sobretudo do Hellinger, né, que é o criador dela, até por se basear um pouquinho nessas técnicas de psicodrama que a gente falou, ela tem um efeito às vezes de terapia de choque. Né? Quer dizer, você levanta ali uma poeira com a qual você não estava contando às vezes, né? Sim. Há relatos de pessoas até que se sentem um pouco oprimidas nesse contexto, um pouco desequilibradas. Como é que você analisa essas situações? Isso é uma consequência da terapia especificamente do Hellinger, que é uma terapia bem punk nesse sentido, ou é uma coisa da constelação mesmo? E o que fazer como terapeuta para dar conta dessa... como constelador, né? Uma parte eu acho que é da maneira do Hellinger trabalhar. Eu conheço vários alemães, fiz formação com vários alemães, assim, tem uns que, assim, são altamente amorosos e que não têm essa maneira do Hellinger trabalhar. Eu respeito essa maneira dele trabalhar. Eu não dou conta de trabalhar como ele, mas eu me submeto a ser trabalhada com ele e sei do efeito. Tem pessoas que gostam de ser trabalhada nessa maneira mais agressiva, mais contundente. Né? E tem terapeutas aqui no Brasil também que trabalham assim e que tem muitas pessoas que vão e adoram, como tem pessoas que vão e detestam. Como em todos os trabalhos terapêuticos, em todas as linhas... Há métodos e jeitos e jeitos. Jeitos, e tem pessoas que agradam e tem pessoas que não agradam, dentro da área das psicoterapias mesmo. Né? Eu trabalho com muitas linhas e já fiz muitas formações que eu nunca usei, porque não bateu. Né? E como a constelação é algo novo e que criou um impacto muito grande, tem uma repercussão mundial, eu não conheço outra linha que tenha, em tão pouco tempo, tem 30 anos que esse trabalho existe, com uma repercussão mundial da forma que é. Então, isso fica muito na mídia e muito falado das controvérsias. De qualquer maneira, a constelação não pretende fazer nenhum tipo de diagnóstico médico. Não. Isso é um equívoco de interpretação. Não, né? Jamais. As constelações não têm a menor pretensão de substituir um tratamento. Diagnóstico, jamais. Eu nunca vi falar de alguém que tenha feito um diagnóstico médico numa constelação. O que pode acontecer é uma pessoa que tem um diagnóstico, ela ir buscar uma constelação para esse trabalho ser algo a mais para ela no tratamento dela, mas jamais substituir o tratamento também. É preciso ter uma questão clara para fazer uma constelação? Depende do que você chama de questão clara, mas você... Um problema objetivo. Às vezes não precisa... um problema objetivo, mesmo que ele não esteja claro. Por exemplo, eu sinto uma tristeza que eu não sei porquê. Né? Não está claro, mas está claro o meu sintoma. Né? Eu posso fazer uma constelação a partir de qualquer sintoma. Uma enxaqueca. Não quer dizer com isso que a constelação vai curar os sintomas. Algumas vezes pode acontecer que eu consiga fazer um movimento que vai até chegar numa cura, mas não é porque a constelação curou, é porque eu abri uma percepção que fez um caminhar e aí eu fiquei até receptiva aos tratamentos. Né? Solange Rola, obrigada pela entrevista. O tempo passou rápido. Queria te perguntar de regressão, de todas as outras técnicas e métodos que você utiliza. Fica para uma próxima vez. Para terminar, eu acho que nisso todas as terapias e terapeutas concordam. A família que eu tive, a família que eu não tive, porque até a ausência vai determinar muita coisa na vida da gente, né? É determinante de muitos dos nossos condicionamentos, né? Das nossas soluções ou dos nossos problemas. Cada um vai lidar com essa herança de um jeito, né? Como terapeuta, como psicoterapeuta e como consteladora, o que você diria que podemos ou devemos fazer para essa herança não pesar? Para ela ser uma bagagem que a gente carrega levemente pela vida? É você conseguir desconectar do destino deles. Você usou um termo, uma família que eu tinha, uma família que eu não tinha, é uma família que eu tenho. Se eu olhar para todos os membros da minha família com uma neutralidade em relação aos destinos,
Não importa se é um destino leve, pesado, se eu tenho um ancestral que é um ser que foi maravilhoso ou um ser que foi monstruoso. Isso não é da minha conta. O nosso adoecimento vem porque eu olho para o destino e julgo. A partir do momento que eu conseguir olhar com neutralidade, até com um nível que eu chamaria de uma reverência. Porque cada ser humano faz o seu melhor. Não existe ninguém que faz menos do que o melhor. Às vezes, eu julgo que o melhor do outro é um horror, mas quem sou eu para julgar? Eu não tenho a menor ideia o que está atrás, o que move aquela pessoa. Né? Então, quando eu consigo ter esse olhar de compaixão, de misericórdia, muitas vezes, e de uma neutralidade e conectar de alma para alma, de coração para coração, esquecer a história. Isso não quer dizer que eu tenha até que conviver com as pessoas. Né? Eu já fiz trabalhos assim com uma pessoa que o pai era psicopata. Jamais eu vou dizer que você precisa conviver com seu pai. Mas no nível da alma, você olhar para ele sem julgar, reverenciando que ali tem um ser humano que também fez o seu melhor. Solange Rola, obrigada pela presença. Foi um prazer. Obrigada a você também pela honra de estar aqui. Muito obrigada. Eu conversei hoje com a psicoterapeuta Solange Rola. Você, obrigada pela audiência. Lembrando que os nossos encontros inéditos são sempre aqui às sextas-feiras, às 10h30 da noite. Até a semana que vem. Tchim, tchim.